Fala galera, aqui é o Rafael da comunidade Topografia com você e nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar uma explicação rápida aqui, não rápida, mas vai ser detalhada, mas eu vou ser direto ao ponto de como a gente trabalha com os dados do GNSS RTK juntamente com a estação total. Eles se complementam, né? Mas a gente precisa fazer uma configuração no software para trabalhar num plano topográfico local. Por que isso? Deixa eu explicar só o que aconteceu lá em campo, né? A gente começou a trabalhar, fazer um levantamento plano e altimétrico cadastral com o GNSS RTK e teve alguns locais que a gente precisou complementar com a estação total. Então, lá em campo mesmo, a gente materializou 2 pontos, que são 2 pontos de partida, foram mais pontos de apoio, né, em campo, mas materializamos, referenciamos ele com o RTK para poder ter a partida com a estação total, para ter uma estação e uma ré, né? Então, a partir disso, a gente fez o levantamento com a estação. Só que o equipamento RTK ele leva em consideração a curvatura da Terra e a estação total leva em consideração um plano. Então, por isso que a gente tem que transformar as coordenadas UTM em um plano topográfico local. E para a gente fazer isso, a gente vai utilizar o software DataGeoSys, que é exatamente o mesmo software do GeoOffice. Só que o que eu quero te explicar aqui é o conceito, qual é a ideia por trás disso, que você pode utilizar em qualquer outro software que você estiver utilizando. Pode ser um Metrica Topo, um Topográfico, um Bentley, um Posição, qualquer software topográfico que você tiver executando, que você tiver aí para trabalhar de escritório, né? Você consegue fazer esse trabalho. E é claro que essa diferença entre a estação total e o RTK, vai se agravar quando a obra for mais extensa, quando for uma obra mais longa, um projeto de estrada que anda lá 40, 50 quilômetros, isso daí vai piorando. Quando é uma obra mais enxuta, a diferença é pouca. Por que a gente precisa fazer essa configuração, esse trabalho, porque senão dá diferença na coordenada, exatamente por conta dessa curvatura da Terra e do plano topográfico da estação, vai dar uma diferença na distância, na coordenada, na locação, então por isso que o ideal é transformar tudo em um único plano para que você possa fazer esse trabalho em conjunto da estação com o RTK. Então vamos lá, vou compartilhar com vocês minha tela aqui, eu vou te mostrar um pouquinho dos dados. Os dados aqui do RTK são dados TXT, exportado lá do RTK do Surface e são as coordenadas normais aqui, ponto, norte, este, altitude e descrição. Da estação total, a estação foi configurada lá com coordenadas conhecidas, então foi exportado também com coordenadas. A gente tem essa opção nas estações totais de exportar só a tabela de coordenadas ou o arquivo bruto, né? Qual que é a vantagem e desvantagem disso, né? Nesse momento aqui, a vantagem de exportar em coordenada é que já está pronto o arquivo. Só que se precisar mudar uma altura de prisma, mudar uma informação de um ângulo, de uma distância da ré, você não consegue manipular, você não consegue recalcular uma caderneta dessa maneira. Quando você exporta em arquivos brutos, você consegue fazer um trabalho na caderneta ali de recalcular qualquer coisa que você precisar, tá bom? Mas aqui estão em coordenadas, não quero te confundir, vamos lá direto ao ponto, são os dois arquivos da estação e do RTK, os dois em coordenadas. Nós vamos importar eles no DataGeoSys, eu já estou com uma obra criada aqui no DataGeoSys, só que antes de importar, a gente precisa configurar o DataGeoSys. Para configurar ele, eu venho aqui em Arquivo, Configurações Gerais, opção aqui, ó, Geodésia, e eu venho aqui em Opções, Poligonal Topográfico, ó, georreferenciamento com poligonal topográfico. Vou configurar o sistema de coordenada, que foi Sirgas 2000, e aqui, ó, neste nome do ponto de controle, eu vou buscar um ponto de apoio que foi usado com o RTK. Deixa eu só pegar o arquivo certo, eu não sei se eu peguei do RTK ou da estação. Vou abrir o arquivo, a caderneta de campo das coordenadas aí do RTK, e lá para baixo tem uns pontos de apoio que foram levantados. Ó, o AR1, eu vou usar ele como ponto de apoio. Aqui não tem uma regra, tá? De qual precisa ser, qual que não é. A ideia é que você tenha um ponto de apoio que você utilizou e que tem as coordenadas dele aí para você poder configurar o software. Eu não vou conseguir dividir a tela aqui nesse momento, porque o DataGeoSys está sobrepondo, mas eu vou copiar aqui o norte, tá? Aí eu vou colocar aqui primeiro, ó, o nome AR1, tá? Vou usar o mesmo nome. Por que eu estou colocando o mesmo nome aqui? Porque a caderneta da estação está usando R1, do RTK está usando R1. Se eu precisasse calcular e ele identificasse o R1, ele iria usar esse ponto como um ponto de controle mesmo de fato. Aqui nós estamos configurando ponto de controle topográfico local. 150 mil, 250 mil, é um padrãozinho aí do topográfico local, já até vem pré-configurado, só que o segredo está aqui, ó. Eu preciso trazer a informação da coordenada UTM do R1. Então eu venho aqui nos 3 pontinhos, aqui na lateral, clico aqui em UTM, ó, clico aqui em tipo de coordenada, setinha para baixo, UTM, configuro o sistema de coordenada,
né, o fuso que nós estamos trabalhando, e agora sim eu trago a coordenada do R1 aqui. Eu já tinha copiado o norte lá, agora eu vou colar ele aqui, ó. Colei o norte, vou copiar o oeste, vou colar aqui. Ah, lá é fuso 23, na verdade, que é em São Paulo. Fuso 23, olha, quase que eu vacilei aqui. Então tem que tomar cuidado para não errar esse fuso, que senão vai dar problema. Essa altitude aqui você pode deixar qualquer uma, porque ela não vai ter uma. Eu vou até deixar 500 para você ver, porque é só para ter uma referência mesmo em campo. Não, vou mudar aqui, ó, porque aqui ele não traz, ó. Eu vou até deixar 500 para você ver que não tem muito problema. Quando você importa os pontos, ele vai vir. Eu vou dar uma verificada, vou clicar nos 3 pontinhos, vou vir o TM novamente. O fuso tem que manter as informações aqui da cota do oeste e do norte, são os mais importantes. Estão ok, né? Vou dar um ok. Ok, configurei. Agora, depois disso, o mais importante é configurar corretamente. Agora eu vou importar os arquivos. Você vai ver que para importar, eu posso clicar nessa pastinha com o maisinho, eu posso vir aqui em arquivo, importar, dá na mesma, tá? O que eu quero importar aqui nesse momento é o arquivo TXT, ele já está configurado. Se eu quisesse importar um DWG, é na mesma opção, só que eu venho aqui e seleciono arquivo DWG ou DXF, tá? Ou qualquer outro arquivo que está aqui na opção. Como eu vou importar um TXT mesmo, ele já está aqui, eu vou trazer aqui o arquivo, buscar, vou importar primeiramente do RTK, vou selecionar ele aqui, vou abrir. E aí, quando eu abro ele está me trazendo aqui as informações, ó, do ponto, do Y, do X. Ele está configurado aqui neste momento para eu trazer arquivos, coordenadas topográficas locais, Y, X, Z. Só que como eu estou importando coordenadas reais da estação total, eu tenho que trazer o E, o N e o altitude, tá? E não é o X, Y, Z neste momento. Então, eu estou voltando aqui com a setinha, eu vou trazer aqui, ó, o E, o N e o altitude, para trazer as coordenadas aí do RTK. Depois a gente vai transformar isso no plano topográfico local. Você vai ver como que fica automático. Aqui, olha só como que é importante. Ele já está mostrando, dando um exemplo. Ele está falando que os meus pontos estão tudo encavalado na mesma coluna. Ele não está separando aqui, porque o separador aqui está como tabulação. Por isso você tem que entender qual que é o arquivo. Como é que está o seu arquivo? Ó, como é que está este arquivo aqui? Ó? Primeira situação aqui, ó. Opa, deixa eu subir aqui só para você ter noção. Aqui é nome, vírgula, ó, o separador é vírgula. Depois norte, vírgula, este, vírgula, altitude, vírgula, descrição. Como eu estou trabalhando com coordenadas do RTK, é uma caderneta de coordenadas que nós estamos definindo aqui, eu vou trazer essas informações. Mas o mais importante é o delimitador aqui nesse momento, é separador, vírgula. Se fosse aquele espaço mais largo, seria o tabulação. Se fosse ponto e vírgula, você tem que definir. Por isso você tem que saber conhecer o arquivo, né? Abrir o arquivo para você fazer essa leitura e configurar corretamente. Então, trouxe aqui. Depois nós temos, ó, ponto. Aqui está errado. A descrição é lá embaixo. Eu vou vir aqui para baixo. Estou configurando a minha tabela, tá vendo? E o E é para baixo, ó. Vou selecionar. Agora tá certo. Ponto, N, E, altitude e descrição. Posso ver o exemplo aqui, ó. Ponto visado, norte, este, altitude e descrição. Como é que eu sei qual que é o norte, qual que é o oeste? Tá na casa do 1.000.000 é norte. Tá na casa dos 100 mil aí é oeste, tá? Essa é a regrinha aqui para nossa configuração do sistema de coordenada abaixo do hemisfério, aqui no Brasil, com os nossos fusos. Esse é o padrãozinho aí, beleza? Configurei isso daqui. E se você configurou errado por algum motivo, você vai conseguir ver lá no desenho. Se o seu desenho estiver todo zoado, todo desconfigurado, você vai conseguir enxergar isso, você vai ter que refazer. Deleta o arquivo e refaz, tá? Mas aqui você está vendo o exemplo. É só você ler com calma, entender, ver o exemplo aqui, se está tudo ok, tenta entender isso daqui. Se tiver tudo ok, você viu com calma, em paz, dá um ok aqui também. Ele está perguntando, confirmando aí o sistema de coordenada, né, que você está trabalhando. Vou dar um ok aqui, vou dar um nome da caderneta. Vou chamar aqui de pontos RTK. Vou dar um ok, ele vai trazer a caderneta aqui para nós, ó. E ele já está trazendo, olha que interessante, como eu configurei o AR1 como um plano topográfico local, como nosso ponto de controle, ele já configurou toda a nossa tabela. Tá? A gente está só no começo, ó. Fica olhando aqui o que vai acontecer. Eu vou descer aqui e vou lá no AR1, para você ver. Isso foi automático por conta da nossa primeira configuração lá, correto? Olha o AR1, ó. Olha a configuração dele, 150.000, 250.000, e olha a cota dele, como eu mencionei para você. Aquele lá é só aquilo que a gente configurou lá em arquivo, geodésia e tal, é só uma referência. Então, ele usou a R1 como referência, mas ele trouxe a cota original. O que eu queria mostrar para você é que este cara deu início ao ponto de partida do nosso trabalho.
A gente importou, é isso aqui que importa, a gente precisa enxergar dessa maneira. Você vê que o X e o Y aqui está em topográfica local. Agora eu vou vir aqui em caderneta, vou recalcular a caderneta para a gente ter as coordenadas UTM aqui também. Aqui eu não faço nada, só recalculo mesmo. E aí o que eu gosto de fazer? Tá vendo que está em latitude, longitude as informações? Eu vou vir aqui, na setinha para baixo, vou vir em UTM, ó. Transformou em UTM. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de abrir minha caderneta, eu gosto de confirmar se está exatamente igual. Tem que bater basicamente todas as casas, ó. Aqui, ó, a coordenada norte, que está aqui, ó. Vamos dar na sequência, ó. Deixa eu até trazer aqui para não confundir vocês. Coordenada norte, 7387989.800, tá, arredondou lá, ó. Tá certinho, só arredondou para 3 porque tava um 9 aqui. Oeste, 338843, tá aqui, ó. 843,525. Aqui ele arredondou para 526, mas está certinho. A cota, 733,104. 733,104. Aqui já me prova de que eu importei corretamente. Tá? Eu gosto de olhar uns dois pontos. O primeiro, normalmente, eu dou uma descida aí no arquivo e vou ver aqui um ponto 148, por exemplo. Eu pego um arquivo, uma coordenada do meio aqui, ó. Só para a gente avaliar, 148 aqui, ó. Que é uma caixa de ferro. Vamos avaliar aqui a caixa de ferro também. Deixa eu descer no arquivo 148, já perdi aqui. Eita. 148. Tá encavalando aqui, ó. Aí 148 tá aqui. Então, ó, coordenada norte, o final 999,059, ó. 999,059. A Oeste, final 825323. 825.323. Ele arredondou essa casa aqui do R. Lá no RTK eu poderia configurar isso para ter 3 casas decimais, para não ficar essa confusãozinha, né? A cota, 731.664. 731.664. Então, perfeito. Era isso que eu queria enxergar. Eu vou salvar aqui agora. Então, a gente só fez isso do RTK. Só que a gente vai fazer a mesma coisa na estação total. Não vai mudar nada. Por quê? Não vai mudar nada? Porque a estação total foi exportada com arquivos de coordenada. É uma caderneta de coordenadas. Se tivesse exportado um arquivo bruto da estação, aí a gente teria que calcular essa caderneta, mas não é esse caso aqui nesse vídeo agora, nesse momento, tá? Eu vou reimportar, então, o arquivo da estação total, mesma coisa, arquivo, importar. Eu vou localizar a pasta, né, que eu sei que está aqui em estação total, vou clicar aqui em Índia, abrir. Aqui, mesma coisa, ó. Ponto norte-oeste, altitude e descrição. Rafael, por que você não vai mudar o norte-oeste? Porque foi configurado com o norte-oeste original. Não foi transformado ainda em topográfica local. Então, eu vou configurar com norte-oeste, porque essas coordenadas do ponto de partida da estação total, a gente usou a partir de um equipamento GNSS com coordenadas UTM. Não estavam transformadas ainda, então eu não posso usar X e Y, que está aqui, né? Se fosse topográfico local, eu iria usar XY, mas não é, XYZ, né? Mas não é, então vou usar aqui norte-oeste normal. Vou dar um OK. Aqui fuso o sistema de coordenada e tal. Beleza, gerar nova caderneta. Eu vou chamar aqui de pontos estação. Vou dar um OK. Operação realizada com sucesso. Aqui, mesma coisa, ó. Aqui não tem o R1, mas ele já está trazendo, ele já sabe que aquela coordenada do R1, aquele sistema de coordenada, é o ponto de partida, então ele já vai calculando o nosso plano topográfico local. Aqui a mesma coisa que eu vou fazer é o quê? Vou vir aqui em caderneta, recalcular a caderneta, e aí eu vou abrir um pouquinho aqui essa coluna, vou virar aqui para a UTM novamente, só troquei essas informações para a gente conferir alguns pontos. Vamos ver o AR7 aqui? Aqui agora eu vou abrir a caderneta, né, de coordenada da estação total para a gente ver se está legal. Vou vir aqui na caderneta da estação. O primeiro ponto aqui, AR7, o final 066.918, 066.918, AEST 047.024, 047.024 e a cota 730. Beleza, era isso que eu queria, está ok. O que a gente faria, né, teoricamente? A gente viria aqui em, cliquei com o botão direito, criar item, vir aqui em desenho, vou chamar aqui o desenho estação mais RTK, vou vir aqui em ok. Aí o certo a se fazer, neste caso, para trabalhar com os dois arquivos, para não dar conflito, não dar problema nas distâncias e tal, eu vou estar selecionando as duas cadernetas aqui, estação e RTK, vou clicar aqui em avançar. Aqui, ó, em vez de
utilizar as coordenadas planas, que são o UTM, a gente vai usar topográfica local. Ele vai usar aquelas coordenadas que a gente definiu lá, 150 mil, 250 mil, mas não vai dar diferença. Eu vou clicar aqui em avançar, concluir, e aí agora eu acabei de trazer todos os arquivos. Aqui está o arquivo completo. Eu vou trazer um arquivo de cada para vocês verem a diferença aqui, só para vocês verem o complemento. Vou trazer aqui o arquivo da estação total. Em avançar, avançar. Vou vir aqui em topográfica local. Ó, eu vou ser sincero com vocês. Muitas vezes eu ainda uso o planas, porque quando é uma obra enxuta, não vai ter muita diferença. Vai ter uma diferencinha ali de centímetros, 5, 10 centímetros, às vezes, dependendo da obra, não tem problema. Se for uma obra muito precisa, o ideal é sempre transformar em topográfica local para que você tenha as medidas exatas, tá bom? Eu vou jogar aqui em topográfica local aqui, mesma coisa. Esse aqui é da estação. Oh, eu ia separar, mas eu trouxe os dois de uma vez, né? Vou deletar este arquivo. Salvar aqui mesmo, de novo. Eu vou trazer o desenho de novo. Clico o botão direito aqui, criar item, desenho. Vou chamar aqui de estação total. Ok. Aqui eu só trago uma caderneta, que é da estação total. Vou avançar. Topográfica local, avançar, concluir. Olha o complemento da estação total. E eu vou trazer o do RTK aqui só para vocês verem, mas o arquivo é este, né? Que a gente acabou de fazer. RTK. Eu vou trazer a caderneta só do RTK, só para vocês terem noção. Vou trazer em topográfica local, vou vir avançar. Ó, aqui é o arquivo do RTK, aqui da estação e aqui junto. Se eu abrir uma coordenada aqui qualquer, vai estar no plano topográfico local. Tá? Então, essa é a ideia. Qualquer dia desse, assim que você tem que fazer. Aí eu poderia exportar isso daqui, eu poderia gerar um arquivo, poderia gerar uma coordenada, um MDT. Vamos gerar uma curva de nível aqui rapidinho. O ideal é fazer o desenho, porque às vezes tem um talude, você tem que representar aqui, mas eu vou fazer um MDT aqui rapidinho, só para a gente gerar uma curva de nível. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de vir aqui em visualizar, perceba que está tudo encavalado, né? Eu venho aqui em visualizar, escala global, eu gosto de jogar aqui para 100, ó. A escala global para 100, porque despolui um pouco, tá? Eu gosto de fazer isso. Eu sempre salvo, porque sempre acaba travando, o AutoCAD, todos os softwares acabam travando, então eu tenho mania de vir aqui e salvar. Então, ó, importei os pontos, o ideal era que desenhasse, mas eu vou direto criar um modelo digital de terreno. Posso clicar aqui em modelagem de terreno, ou posso vir aqui na lateral, no propriedades, clicar com o botão direito, criar item, modelagem, vou chamar aqui de MDT. Aqui você poderia eliminar qualquer ponto que você quisesse, tipo assim, coletei um ponto... sei lá, muito alto, que não estava levando em consideração a cota, você poderia deletar ele aqui para não utilizar os pontos dele no modelo digital de terreno. Você vai ver por quê. Vou clicar aqui em avançar, vou clicar aqui em avançar novamente. Aqui são configurações, a gente faz esse passo a passo nas aulas do DataGeoSys, do curso avançado do DataGeoSys lá dentro da comunidade. Tem aulas de estação total, de RTK, tudo passo a passo aí. A gente vai passar aqui só para vocês verem logo como é que funciona. Aqui é uma MDT. Neste curso do DataGeoSys que eu tenho lá, que é operador do DataGeoSys em menos de 24 horas, que é para vocês aprenderem a manipular este MDT aqui também, que você sabe como trocar os triângulos, como é que altera, como é que edita. A gente está fazendo uma coisa rápida, mas eu percebo aqui que essas cotas aqui estão furadas, 692 e para o 732 está com alguma coisa errada. Eu não sei se isso aqui está real, Tá vendo por quê? Eu tô vendo esse desenho, tá esquisito, Ele não tá conforme, tá ou muito alto ou muito baixo. Então teria que deletar, teria que eliminar, tem que trabalhar nesse MDT aqui. Então, fiz isso, né? Trouxe, trabalhei no MDT para mim gerar curva de nível. Eu venho no desenho, venho aqui em modelagem, criar curva de nível. Posso estipular aqui a curva mestra a cada 5 metros, a curva simples lá a cada 1 metro. Criar, tá criado aí a curva de nível. Você percebe que... Deixa eu dar uma olhada aqui, que ficou estranho, né? Aqui é tudo plano aqui, provavelmente. Com certeza. Então, teria que dar um talento aqui. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou verificar esses pontos. Por que esse muro... esse muro ficou muito alto. Por que é dessa altura mesmo? Se for muito alto e não fazer parte, o que eu vou fazer? Eu tenho que manipular no MDT aqui, vou eliminar este ponto. Eu não quero trabalhar com ele, porque ele está me atrapalhando. Não é a cota correta. Tá vendo que ele vai... melhorando, né? Vai organizando aí o arquivo para que ele fique coerente. Então, teria que trabalhar para gerar as curvas de nível aí corretamente. A partir disso, o que eu faço? Eu poderia desenhar aqui igual no AutoCAD, mas eu gosto de vir aqui em exportar para DWG.
Aí eu seleciono aqui DWG, vou deixar aqui dentro do arquivo meu, vou salvar. Ele abre essa caixinha aqui que eu gosto de fazer o quê? Deixar em 3D, porque as cotas vão ter, as linhas vão ter cotas. E aqui em adicionar nó 3D, porque os pontinhos topográficos também ficam com cota. Vou dar um OK. Deixa eu abrir minha pasta lá. Eu não vou tentar abrir o AutoCAD agora, que senão vai demorar muito. Mas está aqui o arquivo DWG. Então é isso. É isso que eu queria te mostrar. Em alguma outra aula eu te mostro qual que é a comparação entre a diferença do RTK com a estação, se a gente não transformar, mas dá diferença. Dependendo do tamanho da obra, dá uma diferença maior. Dependendo do tamanho da obra, se for pequena, dá uma diferença pequena, mas dá diferença, tá? Você tem que levar em consideração, no final das contas, pô, é muito preciso, eu preciso transformar em UTM, o ideal é que sempre transforme, tanto para você locar, quanto para você trabalhar nesses dados, para que eles possam conversar, ter a mesma linguagem ali, né, da conversão. Então é isso, espero que você goste desse vídeo, comenta aqui embaixo se você faz isso, se você não faz, se você aprendeu, o que você aprendeu nesse vídeo aqui, o que você gostou, dá um joinha aí para ajudar o canal e tamo junto. Valeu!